Olá, povo de Deus, sábado 1º de março de 2025, sétima semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 17, de 1 a 13, e Marcos 10, de 13 a 16. Da terra, Deus criou o homem e o formou à sua imagem. E a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado. Deu-lhe autoridade sobre tudo que está sobre a terra, em todo ser vivo, e infundiu o temor do homem, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Deu aos homens discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito, encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu nome santo e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas da sua glória e seus ouvidos ouviram a glória da sua voz. Ele lhes disse: tomai cuidado com tudo que é injusto, e a cada um de seu mandamento em relação ao seu próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos aos seus olhos. Temos hoje a retomada do tema da criação, destacando a criatura humana como a mais importante entre todas. Porém, faz questão de dizer que, com toda a sua grandeza, a criatura humana deve viver submissa ao Criador, que vigia todos os seus passos. É Deus que confia aos homens o domínio da criação, e a afirmação que justifica todas as demais está no fato de a criatura humana ter sido formada à imagem de Deus, e conferiu-lhes todos os atributos necessários para agir de acordo com seus princípios. Deu aos homens discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de sabedoria. Por outro lado, Deus colocou exigências claras no como viver e atuar. Tomai cuidado com tudo o que é injusto. Observai os mandamentos no relacionamento com os próximos. Marcos 10, 13 a 16. Traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. A cena do evangelho de hoje está em profunda conexão com a de ontem. O exegeta Luiz Alonso Scheckel diz que ao contexto geral do matrimônio pertencem também as crianças. Eram desejadas e estimadas como prolongamento de uma vida limitada. Eram bem tratadas, mas até a maturidade responsável não gozavam de plena consideração.
não sendo capazes de assumir méritos com as observâncias, não podiam aspirar ao reino futuro. Exatamente essa capacidade de merecer as mantém capazes de receber gratuitamente, que é a condição para entrar no reino que Jesus anuncia. O que os discípulos não conseguiam entender. Marcos transforma uma ou várias sentenças de Jesus sobre as crianças numa cena que conjuga gestos com ensinamentos. A atitude dos discípulos serve de contraste. Poderia representar uma tendência na comunidade. Porém, seria extrapolar demais usar o texto de hoje para referir-se ao batismo de crianças. Ser acolhido na comunidade é um gesto que se faz até mesmo aos catecúmenos, quando adultos, ao entrar no processo de iniciação do mistério de Cristo. As crianças são merecedoras de carinho, têm livre acesso a Jesus e ninguém deve impedi-las. São, além disso, exemplo de como acolher o reino de Deus. Por qual qualidade? Seguramente pela simplicidade, pela acolhida sem preconceitos. Também pelo abandono confiante, contrastando com a autossuficiência tão própria dos adultos. Também as crianças têm um espírito filial que passa meio despercebido aos adultos. As crianças e a bênção de Jesus são já um acolhê-las no reino. Importante vermos no nosso texto de hoje como indicativo de sinais do reino. E nesse sentido, é fundamental a renúncia ao orgulho e à arrogância. Daí o elogio de Jesus às crianças, pois elas apontam para a gratuidade nas relações, tão necessária para o testemunho do reino. Para Jesus, o reino é um dom de Deus, que é preciso receber com disponibilidade. As crianças são as pessoas mais disponíveis para acolher dons, porque são pequenas e pobres, sem seguranças a defender ou privilégios a reclamar. Assim devem ser os discípulos de Cristo, porque o reino não é uma conquista pessoal, mas dom gratuito de Deus a esperar e a acolher com simplicidade e confiança. Ao abraçar as crianças, Jesus elimina toda a distância entre ele e as crianças e torna-se modelo daquela vida a que se chama infância espiritual. O grande desafio para nós é nos mantermos com o espírito de criança, acolhedor e desarmado, depois de termos alcançado a idade da malícia, a idade adulta. Não deixemos morrer a criança que ainda habita dentro de nós. Afinal, somente assim receberemos na gratuidade o reino de Deus. Um beijo no seu coração.